Boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos dar sequência aí nas nossas aulas de geografia, tá? E nessa aula eu vou estar falando um pouco aí a respeito sobre o ciclo da borracha da Amazônia, né? Vamos falar do apogeu à decadência, correto? A princípio a gente precisa saber o que é apogeu e o que é decadência, tá? Quando a gente fala apogeu, é o ponto máximo, né? É aquele momento em que tudo estava dando certo, né? Que o Brasil estava, no caso, né, vendendo muita borracha, né, para diversos países. E a decadência foi quando, né, o Brasil começou a ter problemas. Nós não tínhamos mais quem comprava essa borracha e nós tínhamos também que disputar preços com vários outros países, né? Mas vamos entender certinho agora, né, como foi isso, né, como foi o ciclo da borracha, né, e como e quando aconteceu, beleza? Então vamos lá, página 6 da apostila 4, né, eu espero que vocês acompanhem, tá certo? Ciclo da borracha, apogeu e decadência. No período colonial, a colonização da Amazônia foi esparsa, ou seja, né, ela foi bem distribuída, né? Para garantir a posse do território, os portugueses estabeleceram missões religiosas, tá? As missões jesuíticas, né? E fortes militares, ou seja, bases, né, na Amazônia, principalmente, né, em alguns pontos da bacia hidrográfica amazônica, tá certo? Qual que era a ideia, né? Fazer com que os demais países e demais povos que habitavam a América entendessem que ali eram terras portuguesas, beleza? Né? Bom, e de fato isso deu certo, né? A gente nota que a Amazônia, né, boa parte dela pertence ao território brasileiro até os dias de hoje. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a Amazônia ganhou destaque econômico com o ciclo da borracha. Naquele período, desenvolveu-se o extrativismo do látex, que é uma seiva leitosa proveniente da seringueira, correto? Ah, professor, mas isso daí não vai matar a árvore? Não, isso não mata a árvore, né? Desenvolveu-se o quê? Fazer pequenos canais, né, horizontais na árvore, correto? Pequenos canais. E geralmente eles colocavam uma cuia, né? A cuia que a gente fala, né, hoje são potinhos, né, e tal, mas antigamente, lá no começo, no início do processo aí do ciclo da borracha, eram cabaças, tá certo? Encontradas no próprio ambiente natural aí, né? Então eles colocavam, amarravam nessas cabaças e retirava essa seiva leitosa que é o látex, beleza? Professor, mas qual o motivo disso? Para quem era vendido isso? Bom, vamos entender. A borracha era exportada para países desenvolvidos. A exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da Inglaterra, né? Países estes que já eram industrializados na época. Fica claro assim? E que precisava da borracha para fazer vários componentes nos automóveis. Entendeu? As mangueiras, borracha, a parte de borracha, né, das portas, ou seja, tem várias peças em um veículo que é feita de borracha, beleza? O propriamente dito pneu, né? Com certeza. Então a gente observa, hoje não, hoje já é sintético, né? Hoje o processo já é diferente, tá? Hoje é bem diferente. É claro que naquela época a situação era outra. Tá, mas vamos lá, vamos buscar entender melhor aí. O desenvolvimento atraiu um grande número de imigrantes para a região amazônica, principalmente de nordestinos, que deixaram sua terra natal e foram para a Amazônia. Beleza? A riqueza propiciou a expansão de cidades como Manaus, que é a capital, né, do Amazonas, e Belém, que é a capital do estado do Pará. O ciclo da borracha também foi decisivo, isso é uma parte importante, a gente aprende tanto história quanto geografia. Olha lá, ó, foi importante e decisivo na incorporação do Acre ao território do Brasil. Pessoal, o Acre
era um dos estados que não pertencia ao Brasil ainda. O Acre, as terras ali onde é o atual Acre hoje, estado brasileiro, né, que pertence ao Brasil, pertencia à Bolívia, tá? E o Brasil, né, o governo brasileiro da época, fez um acordo, um tratado, que chamava-se Tratado de Petrópolis, do qual o Acre, né, pertenceria a partir de agora ao território brasileiro. Isto aconteceu em 1902, beleza? O tratado era o seguinte, pessoal, a Bolívia é um país que não tem saída para o mar, beleza? Então é muito difícil a questão de escoamento de produção, tá? Agora, a gente sempre nota, quer ver? Eu vou até mostrar no mapinha para vocês, tá? A Bolívia é esse país aqui, ó. Ó, esse país de rosas, né? Eu acredito que dá para visualizar, né? Bolívia é esse país de rosa. Então, ela não tem saída para o oceano. A ideia era o quê? Construir uma ferrovia, né, que pudesse aí ligar o Acre às terras brasileiras e favorecer aí o seu comércio com os outros países, a exportação para outros países. Beleza, né? O acordo foi feito, o tratado foi estabelecido, né? O Acre passa a ser, né, do Brasil e o Brasil vai iniciar o processo da construção da ferrovia, né, do qual recebeu o nome Ferrovia Madeira-Mamoré. Só que a gente vai ver que surgiu um probleminha aí, né, infelizmente, tá certo? Na sequência diz assim, ó, entre 1903 e 1912 foi construída a ferrovia Madeira-Mamoré, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, né? A ferrovia fazia parte do acordo para facilitar o escoamento da borracha. O projeto fracassou e durante a construção verificou-se enorme mortalidade de trabalhadores por causa das doenças tropicais, a exemplo da malária. Tá? Então muitos dos trabalhadores ali não resistiam, né? Ainda nós não tínhamos, né, o antídoto, né, vacina contra essa doença, tá certo? Então muitas pessoas morriam. Beleza? Infelizmente, né, pessoal? Tá? Espero que vocês tenham entendido. Os britânicos, né, a outra parte, essa parte também é importante que vocês entendam. Os britânicos pegaram mudas brasileiras e promoveram o plantio da seringueira em série no sul e no sudeste da Ásia, né? Olha aí o tráfico, né? A biopirataria. Olha aí quando que começou isso, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que entram na Amazônia com o intuito de estudar, de ver as espécies e tal, né? E acaba roubando o que nós temos aqui. Daí eu acredito que eu já até comentei com vocês aí em aulas anteriores, né? A biopirataria. Tem muitas empresas hoje que vêm na intenção, estamos estudando a Amazônia e tal, mas na verdade não é nada disso. É para roubar aí espécies, né? E levar para os seus laboratórios lá no estrangeiro, a fim do que? De fazer medicamentos, cosméticos, entre outros produtos aí, e colocar os mesmos no mercado, né? Infelizmente isso vem acontecendo e muito, tá? Então, olha lá, isso aí já acontece já há muitos anos. Olha o que os britânicos fizeram. Pô, bom, peraí, o que a gente pode fazer? A gente pega mudas aí de seringueira, leva lá para a Ásia, lá a gente tem colônias, né? E lá fica muito mais fácil, né? Essas seringueiras vão crescer, logo a gente vai ter aí, né, muito látex para coletar e para fazer a borracha. Realmente, né? Era uma ideia legal, era uma ideia interessante, apesar que começou errado, né? Eles começaram roubando essas plantinhas aqui do Brasil, tá certo? Então, lá, assim, puderam exercer maior controle sobre a produção e também sobre os preços, né? Eles começaram a disputar preço no mercado com o mercado brasileiro, infelizmente. A maior produtividade na Ásia e a queda no valor do produto conduziram à decadência do ciclo da borracha na Amazônia, levando ao empobrecimento da região e o surgimento de graves problemas sociais
né? Então a gente nota que a decadência do ciclo da borracha no Brasil está relacionada ao quê? Está relacionado às muitas doenças, né, que a população pegou ali naquela região, que é uma região, né, inclusive quando a gente vai para lá para o norte, a gente tem que se vacinar. Não sei se vocês sabem disso. Tem muitas doenças lá, né, que é um lugar muito quente, que é propício, né, ao desenvolvimento aí de muitos mosquitos, né? A proliferação é muito grande de mosquitos, tá? Então esse foi um dos motivos, e o outro, né, motivo da decadência está relacionado aí à plantação de seringueiras no continente asiático por parte dos britânicos. Lembrando que os britânicos era a metrópole ali para muitos países, né, inclusive a Índia. A Índia era uma colônia, né, da Inglaterra, entre outras nações hoje, né, que foram colônias lá, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida aí, vocês podem me mandar, tá certo? Podem mandar pelo zap mesmo, fica muito mais fácil para a gente responder, tá ok? Eu vou deixar uma atividadezinha aí, por enquanto nós não vamos entrar nos exercícios, tá certo? E eu quero que vocês façam um resumo para mim sobre esse assunto que a gente trabalhou, tá ok? E, né, envia para mim as fotos, tá certo? Pode ser no Classroom ou pode ser até mesmo via WhatsApp, não tem problema, tá certo? Quem manda por WhatsApp também eu coloco a nota lá, tá ok? Né? Pode ficar tranquilo. No mais é isso. Tenham todos aí uma boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.